Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à Leitura Bíblica Comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgo Tan, estou aqui com a Carol Simão e com o Thiago Moreira, e hoje é dia da gente conversar sobre o capítulo 8 de 1 aos Coríntios. Capítulo curtinho, um capítulo monotemático, e vamos ver se vai ser um capítulo curto ou não. Bom dia, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e assim, eu nem penso mais no tempo, eu só vou, entendeu? Só vou. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Bom estarmos novamente aqui juntos. Capítulo 8 vai trazer uma nova pergunta, né? Um novo questionamento. Parece que a gente entrou naquela série, né? Desde o capítulo passado, de dúvidas dos coríntios e de algo bem específico que talvez a gente não lide tanto dessa forma na nossa cultura, mas que tem aplicações para nossa vida. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso. É isso aí. Lembrando que se você está aqui, você pode estar também no Discord com a gente. A gente tem uma comunidade de leituras coletivas, onde além de leituras coletivas, a gente faz a transmissão dos episódios do LBC ao vivo. Então, se você quiser acompanhar a gente como uma live mesmo, com um vídeo vendo a nossa cara, você pode fazer isso sempre. É só acessar bit.ly/leitura coletiva e fazer parte desse projeto. E agora, se você vai ouvir esses créditos da minha boca, é porque ninguém mandou um crédito gravado pra gente usar no programa. Então, faça isso, tá? Ó, presta atenção, eu vou explicar o que você tem que fazer no seu áudio fazendo isso aqui pra vocês. Nós queremos agradecer a editora Mundo Cristão pelo empréstimo da NVT para o projeto aqui do LBC e também a pianista Maria Lídia pelo empréstimo da trilha sonora. Claro que você pode também colocar um depoimento do que o LBC representa na sua vida. Vai ser muito gostoso ouvir isso também, tá bom? E pode falar, pessoal, que quem já mandou e quiser mandar de novo, falando outra coisa, outro depoimento, nossa, pode fazer. É, só não vai falar mal, né? Por favor, né? Você pode até mandar, mas aí talvez eu não escolha pra colocar aqui. Vamos de bloco único dessa vez. A Carol levantou a mão primeiro aqui e ela falou que quer fazer a leitura deste capítulo que é tão importante para a vida dela, né, Carol? Com certeza. A Bíblia inteira, né? É, boa. Então vamos, bloco único. 1 aos Coríntios, capítulo 8, vez da Carol. Então bora lá. Pergunta sobre a comida sacrificada a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento a esse respeito. Contudo, o conhecimento traz orgulho, enquanto o amor fortalece. Se alguém pensa que sabe tudo sobre algo, ainda não aprendeu como deveria. Mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Então, o que dizer quanto ao alimento oferecido a ídolos? Bem, todos nós sabemos que, na verdade, o ídolo nada vale neste mundo e que há somente um Deus. Sim, é fato que existem os que são chamados de deuses, por assim dizer, nos céus e na terra. E há pessoas que adoram muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, há somente um Deus, o Pai, por meio de quem todas as coisas foram criadas e para quem vivemos. E há somente um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos vida. No entanto, nem todos sabem disso. Alguns estão acostumados a pensar que os ídolos são de verdade, de modo que ao comer alimentos oferecidos a eles, imaginam que estão adorando deuses de verdade, e sua consciência fraca é contaminada. Não obtemos a aprovação de Deus pelo que comemos. Não perdemos nada se não comemos, e se comemos, nada ganhamos. Contudo, tenham cuidado para que sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçarem. Pois se alguém vir você, que diz ter um conhecimento superior, comer no templo de um ídolo, acaso não será induzido a contaminar a própria consciência ao ingerir alimentos oferecidos a ídolos? Assim, por causa do seu conhecimento superior, um irmão fraco pelo qual Cristo morreu acaba se perdendo. E quando vocês pecam contra outros irmãos, incentivando-os a fazer algo que eles consideram errado, pecam contra Cristo.
Portanto, se aquilo que eu como faz um irmão pecar, nunca mais comerei carne, pois não quero fazer meu irmão tropeçar. Uma pausa aqui para um silêncio, porque Paulo arrasou neste texto. Ele arrasou. Gente, sabe? É maravilhoso. Titio Paulo aqui, incrível. A gente podia acabar esse episódio só com a leitura. Sabedoria, né? Não, o cara era Paulo não à toa, né? Porque, gente, é um texto assim, a gente vai conversar aqui, mas ele é bem didático, bem autoexplicativo, sabe? É aquela coisa, né, de, eu posso fazer isso? Pode, claro que você pode, né? Mas eu amo quando ele fala assim, ó, você não vai ganhar nada, mas você também não vai perder, sabe? Maravilhoso, nossa, maravilhoso. Eu amei. No verso 1 ele fala, né, a base da coisa, né? O conhecimento traz orgulho enquanto o amor fortalece. Eu fui na ARA, que é a revista atualizada, que diz, o saber ensoberbece, eu acho muito chique essa palavra, mas o amor edifica. Ele meio que já resumiu tudo aqui, né? Exato. Num nível que a gente pode encerrar o episódio, é isso, né? É a tese, né? Depois ele vai explicar, mas basicamente é a tese dele, né? Você é sábio, né? Você tem sabedoria, o amor é maior. É isso aí. E Paulo, nós vamos ver, né? Claro que ele vai destrinchar outros assuntos, mas ele vai continuar nessa questão do amor, né? Inclusive o capítulo mais conhecido de Coríntios, 1 Coríntios 13, né? O capítulo do amor. Então ele vai mantendo esse princípio de que o amor que deve reger nossas decisões, nossos relacionamentos, e em toda a carta, né? Em todo o restante da carta aqui. Uhum. É essa diferença, né? É eu saber que isso me liberta, Cristo me liberta. Olha que maravilha, eu tenho essa ciência, eu tenho essa consciência, eu tenho esse entendimento. Mas, nossa, por amor a seja quem for a humanidade, eu vou pegar esse meu conhecimento e eu, em vez de expor ele de uma forma arrogante, eu vou saber lidar. Eu acho que quando a gente... Isso. Eu acho que quando a gente se torna pai, mãe, a gente consegue pôr isso um pouco, assim, em prática de um jeito melhor. Porque você tá vendo seu filho ali fazendo uma coisa errada, você vai ensinar ele, entendeu? Você sabe fazer, sei lá, qualquer coisa aí. Mas você tá vendo que o seu filho, se você fizer algo errado, ele vai imitar aquele teu comportamento. Então, você não vai fazer, né? Você não vai passar o sinal vermelho, você não vai correr acima da velocidade. Você sabe que não tem radar ali, né? Mas, por amor a teu filho, ensinando bons princípios, você vai andar na velocidade correta. Certo, irmãos? Eu espero até semáforo de pedestre abrir para atravessar a rua. O Tan é um bom motorista mesmo, eu já comprovei isso. Bom, vamos ao texto aqui. E acho que a gente já falou isso no final do episódio passado. Quanto à pergunta sobre a comida sacrificada a ídolos. Lembra, os coríntios tinham mandado uma cartinha pro Paulo fazendo a sua listinha de perguntas aí. E chegou essa pergunta para ele. Tá, a gente tá sofrendo um negócio aqui, seu Paulo, sobre comida sacrificada a ídolos. E a gente não sabe como é que a gente reage em relação a isso. Isso tem que acender um alerta a nós estudiosos da Bíblia para tentar entender, afinal de contas não faz sentido na nossa cultura essa pergunta. E eu encontrei 2 textos aqui que eu trouxe eles para ler mesmo, porque acho que ajuda a gente a se transportar para aquela época e tentar entender a angústia desses cristãos de Corinto. O primeiro texto é do MacArthur, tá? Ele diz o seguinte, tentando explicar isso. Os gregos e os romanos eram politeístas, adoravam a vários deuses. E polidemonistas, eu nunca tinha ouvido esse nome, mas tá lá. Polidemonistas acreditavam em muitos espíritos maus. Eles acreditavam que os espíritos maus tentariam invadir os seres humanos, incorporando-se ao alimento antes de ele ser comido. E que os espíritos maus poderiam ser eliminados somente se a comida fosse sacrificada a um deus. O sacrifício não tinha como propósito somente obter o favor do Deus, mas também limpar a carne da contaminação demoníaca. Essa carne descontaminada era oferecida aos ídolos como sacrifício. A porção que não era queimada no altar era servida nas iníquas festas pagãs. O que sobrava era vendido no mercado. Depois da conversão, os cristãos se sentiam mal por comer um alimento comprado nos mercados de ídolos.
pois isso lembrava os sensíveis cristãos gentios de sua antiga vida pagã e da adoração demoníaca. E aí tem um outro texto de um outro autor que diz o seguinte, acho que complementa um pouco. Havia duas fontes de carne no mundo antigo, o mercado normal, onde os preços eram mais altos, e os templos locais, onde sempre era fácil obter a carne dos sacrifícios. Os membros fortes da igreja perceberam que os ídolos não podiam contaminar os alimentos, por isso poupavam dinheiro ao comprarem a carne mais barata à venda nos templos. Além disso, se amigos não convertidos os convidassem para uma festa em que era servida carne de sacrifícios, os cristãos participavam dela, fosse no templo ou em casa. Tudo isso escandalizava os cristãos mais fracos. Muitos deles haviam sido salvos da idolatria pagã e não conseguiam entender por que seus irmãos cristãos queriam ter alguma relação com a carne sacrificada a ídolos. E aí, quando a gente entende esses contextos e se coloca lá como um cristão, principalmente se a gente foi um cristão convertido desse contexto de idolatria, realmente eu teria uma noia na cabeça aí para resolver. A gente já viu, né, principalmente nos primeiros 4 capítulos da carta, que essa igreja é uma igreja que tem problema de divisão. Sim. Paulo gasta os primeiros 4 capítulos para trabalhar a questão da divisão aqui. E neste capítulo fica claro, novamente, que também tem uma divisão entre 2 grupos. O que Paulo chama daqueles, né, os fracos, né, ou de consciência fraca, né, e os fortes. Uhum. E parece que Paulo, de alguma forma, dá uma exortada nos 2. A gente vai destrinchar ainda o texto, né? Mas parece que Paulo, com a sabedoria, né? A Carol até mencionou isso no começo, de fato, um texto onde Paulo revela toda a sabedoria, evidentemente, do próprio Espírito Santo concedeu a ele, para lidar com essa questão de 2 grupos aqui na igreja com esse tema sensível, de fato, né? Como o Tan falou, pessoas que vieram de um contexto. Eu tento ilustrar isso como se fosse o seguinte: alguém que foi convertido de alguma religião afrodescendente, né, como chamam, e de repente ele chega num contexto até eclesiástico, poderia até colocar assim, que tá tocando algum instrumento que ele estava acostumado nesse tipo de culto anterior. Certo. Né? Como que ele se sente, né? Como ele se sentiria, né? Tudo é errado, o instrumento é pecaminoso em si? Não. Mas o que isso traz à mente, o que isso traz pra pessoa, né? É difícil. É. A gente já falou que o Paulo traz a tese, né? Essa questão do amor e sabedoria. No 4 que ele retoma a pergunta mesmo, né? Então, o que dizer a respeito dos alimentos oferecidos a ídolo? É muito interessante aqui, né? Que ele fala, bem, pra mim podia ter até umas reticências nesse bem aqui, né? Vamos lá. Senta aí que lá vem a história. E é muito interessante que ele traz aqui, dependendo da Bíblia que você tá lendo, ele até traz como se fosse um texto de poesia, assim. Um texto que parece que é um tratado doutrinário, sabe? Há somente um Deus, o Pai, por meio de quem todas as coisas foram criadas, para quem vivemos. E dá pra gente fazer, e acho que vale a pena a gente fazer, sim, uma análise até teológica dessas afirmações dele, que basicamente são 2, né? Olha, existe 2 pessoas aqui, de mesmo tamanho, apesar de serem pessoas diferentes, elas são pessoas com propósitos diferentes, mas que cumprem o mesmo papel. Há somente Deus o Pai, por meio de quem todas as coisas foram criadas. E aí embaixo, há somente um Senhor Jesus, por meio de quem todas as coisas foram criadas. De novo, do Pai para quem vivemos, do Filho, por meio de quem recebemos a vida. Ou seja, se a gente veio para o Pai, é pelo Filho que a gente recebe a vida. E uma clara afirmação de igualdade em essência entre Pai e Filho. A gente vai ter isso muito mais bem desenvolvido lá em Efésios 4, por exemplo, se você quiser ir para isso. Mas o que o Paulo está falando? Olha, existem 2 grupos aqui. Na verdade, não. Existe o nosso grupo de cristãos e a gente sabe que só tem um Deus. A questão é ter vários deuses. O resto não são deuses, é isso que ele tá falando. Simplesmente não são deuses. Só que não é todo mundo que sabe disso. E aí ele vai toda a argumentação dele. E claro, assim, é uma carta, né? Então a gente não sabe o tom que Paulo usa ao escrever, né? Mas se fosse eu ia falar, olha, gente, há somente um Deus, sabe? Pô, há somente um Senhor Jesus Cristo, sabe? Não, mas eu acho que eles não estavam na dúvida disso.
Será que não? Talvez, né? Não sei. Por que vocês estão questionando aqui se agora podia pensando. comer? É que pra gente é tão óbvio, mas lembrando que eles vêm num contexto totalmente politeísta de uma cidade onde existia muita idolatria. Querendo ou não, era uma coisa, entre aspas, normal pra eles, né? Porque afinal de contas, eles cresceram nesse meio, né? Então, enfim. Mas eu acho que Paulo aqui ele é muito paciente. O meu entendimento desses primeiros 6 versículos que a gente está tratando aqui primeiro, é que Paulo parece que na teologia ele está concordando com o grupo que é chamado de forte. Uhum. O grupo chamado os fortes, né, são aqueles que entendem que só existe um Deus. Sim. Que os ídolos, na verdade, são invenções humanas, não existem outros deuses. E que por isso eles podem comer tranquilamente, porque eles não estão prestando culto a um outro Deus, até porque não existe outro Deus, só existe um Deus, o verdadeiro Deus. E aí podia acabar aí, né? Poderia. Mas aí não teria tese no versículo 1, né? Exatamente. Qual o problema do grupo dos fortes? Não é a teologia. Aparentemente, o problema é a forma como eles estão lidando com aquela teologia que é correta. Uhum. Então parece que eles estão de alguma forma menosprezando e sendo insensíveis aos irmãos que não têm esse conhecimento ou que não têm tão fortalecida essa teologia que eles têm. Nossa, nunca vi isso. Então. Nunca Então, vi é isso que eu ia falar. A gente não tem um problema de comida com ídolos, mas parece que isso é tão comum, onde às vezes a pessoa tem uma teologia que ela considera superior, que ela considera melhor, e aí ela olha o outro como inferior, né? Olha. O Paulo coloca a parte teórica, a parte racional e o conhecimento. Mas no real, assim, no mundo comum, no mundo normal, a prática, o que vale é o amor, né? Não é a academia. E o amor, na verdade, revela que aquela teologia, de fato, não é apenas teórica. Porque toda boa teologia deveria produzir humildade. É verdade. Eu gosto muito da forma como foi traduzido o versículo 2 aqui na NVT, quando Paulo fala assim: se alguém pensa que sabe tudo sobre algo, ainda não aprendeu como deveria. Isso é uma tijolada na testa, né? É o que eu tô dizendo, sabe? Porque eu, assim, não sei como foi a carta dos Coríntios pra Paulo, né? Mas tava... Imagino, tá? Vou fazer aqui uma grande suposição. Ah, Paulo, que coisa, a gente tá aqui comendo comida, a gente já sabe que não tem problema, mas fica fulano, ciclano e beltrano reclamando, sabe? Pô, Cristo já não libertou a gente, tal. E aí Paulo vem com essa, tá faltando amor, caramba, sabe? Ai. E ele fala no versículo 3 que quem ama a Deus é conhecido por ele. Ou seja, o principal não é nem conhecer a Deus. É o amor, né? Mas amar a Deus. Exato. E amar o irmão. Então, Paulo fala daquele conhecimento que traz orgulho, na versão que o Tan leu depois também, ensoberbece. E parece que é isso, né? Eu tô muito envolvido no meio teológico, né? Pela minha função no seminário, na faculdade batista, dou aula. E às vezes você tá nessas coisas que você começa a ver discussões na internet daqueles que deveriam, por ter conhecimento teológico, serem um modelo de amor nos relacionamentos. Conduta de vida. Né? De vida piedosa. Então, o conhecimento que não gera isso só ensoberbece. E parece que é o que Paulo está falando aqui, né? Não no contexto teológico acadêmico, mas aqueles irmãos tinham a doutrina correta, mas a doutrina correta deles estava levando a uma prática errada. Exato. Que coisa, né? Não, gente... E o problema não é a doutrina, essa que é a questão. Exato, porque tem gente que vai falar, então não vou estudar teologia, isso vai me fazer mal. Não, o que vai fazer mal é a sua natureza pecaminosa, e ela já faz, tendo você doutrina ou não. Uhum. É pelo contrário, né? Paulo, por exemplo. Paulo era um estudioso profundo das escrituras, um excelente teólogo, mas a teologia alcançou não só a mente dele, alcançou seu coração. Uhum. Então a teologia, estudar a Bíblia é excelente, todo cristão deveria. Até por isso a gente tem esse projeto, né? Ele parte isso como base, né? De Sim. passar conhecimento das escrituras, debater sobre as escrituras. Todos nós deveríamos conhecer mais a palavra, conhecer mais teologia, porém a gente faz uma dicotomia, uma distinção que não deveria existir. A gente leva só para o conhecimento teórico. Talvez na sua igreja você conheça pessoas assim, talvez você seja assim. Sim. Aquelas pessoas que acham que são espirituais porque conhecem mais de Bíblia. Uhum. Não, eu já li a Bíblia tantas vezes, eu já decorei tantos versículos, mas maturidade não é conhecimento.
Maturidade é a aplicação da verdade, submissão da vida à verdade bíblica. Exato, é você saber quando você pode usar o seu conhecimento e tal, e quando, aqui talvez seja melhor eu falar menos ou usar uma outra forma de falar, sabe? Porque aí tem gente que fala assim, então eu não tenho o que fazer? Então eu vou fazer escondido? Então não sei o quê? Não, gente, a gente não tá falando nada disso. Nossa, o vizinho hoje tá animado aqui. A gente não tá falando isso. Não deixe de fazer o que você tá ali, né, quer fazer. Não é essa a questão, quando as coisas são biblicamente corretas, tá bom? Uhum. Mas é você saber que você está em evidência, que você... Principalmente hoje em dia com as redes sociais, onde todo mundo posta tudo. Sabe? Toma cuidado, gente. A gente tem que ter aí um filtro, sabe? Uhum. E tem até uma questão de testemunho também, viu, Carol? Porque... às vezes você fala assim, o Jesus falou que os seus discípulos seriam conhecidos pelo amor que teriam uns pelos outros. E às vezes você vê pessoas que professam a mesma fé por orgulho mesmo, por querer achar que a sua posição é melhor, tá certo, ou algo do tipo, destruir outras pessoas e dar um mau testemunho do que é ser cristão. Eu queria reler esse 7, porque quando eu estava estudando, me veio na mente 2 grupos aqui. E ele diz assim, no entanto, nem todos sabem disso. Dessa doutrina toda que ele explicou. E é boa para fazer um estudo bíblico, inclusive, tá? Sobre a doutrina de Deus Pai, Deus Filho e tudo mais. Mas enfim, no entanto, nem todos sabem disso. Alguns estão acostumados a pensar que os ídolos são de verdade. De modo que ao comer alimentos oferecidos a eles, imaginam que estão adorando deuses de verdade. A sua consciência fraca, ele diz aqui que a consciência deles é fraca, é contaminada. A princípio, eu fiquei pensando, cara, ele tá falando aqui de convertidos, cristãos que ainda não estão fortes doutrinariamente falando. Mas talvez caiba também o grupo de pessoas que nem cristã é. E eu quis pensar nisso, trazendo para o nosso contexto de hoje. Beleza, somos cristãos maduros. Mas a gente não pode deixar de pensar que existem os grupos de pessoas cristãs dentro das nossas igrejas locais que patinam um pouco nessa parte de doutrina e que também no mundo existem pessoas de outras religiões, ateus, que não acreditam em nenhum Deus. Aqui a gente está se confrontando com um grupo de pessoas politeístas, né? Como a gente viu, demonizista lá, nem lembro que foi o termo que o MacArthur usou lá. Polidemonistas e tudo mais. Mas a gente tem que lidar hoje com uma sociedade que pensa diferente, tem fé diferente, não é só pensa diferente, entendam isso, quando a gente vai tentar olhar para a vida de uma pessoa e enxergar nessa pessoa uma pessoa que tem as suas crenças, que tem as suas doutrinas e que merece o nosso respeito, sabe? Enquanto naquela época tem os politeístas, hoje a gente tem ateístas, a gente tem pessoas de outras religiões que adoram outros deuses e a gente tem que lidar com isso de uma maneira amorosa com elas. Sim. Acho que é nisso que o Paulo tá pegando. Sim, é verdade. Eu acho que tem uma questão aqui, por isso que eu acho que Paulo trabalha a questão do conhecimento, do orgulho e do amor. Porque muitas vezes o que dificulta nessa discussão é a questão do orgulho. Eu já fui líder de adolescente na igreja, trabalhei bastante com adolescente, às vezes entrava nessa questão, né? Vou escandalizar, o que é escandalizar? Por que eu posso ou não posso fazer isso? Devo ou não fazer? E aí você ia debatendo, e às vezes trazendo textos como esses, né? E aí geralmente surgia aquela pergunta. A pergunta é, então eu vou deixar de fazer por causa do outro? Exatamente. Eu escuto muito isso. Então eu vou deixar de fazer isso mesmo podendo fazer por causa do outro? Mas tá certo, né? Eu tô certo. Exato. Aí geralmente eu respondia, talvez pecaminosamente, né? Apesar de que ironia nem sempre é pecado, né? Eu respondia assim, isso, exatamente. Agora você começou a entender o que é amor. Mas é verdade, apesar da ironia, é verdade, né? Porque o que Paulo tá falando aqui, e a gente tem que tomar cuidado para ser equilibrado, e eu acho que Paulo tá sendo bem equilibrado aqui. Paulo não tá falando que você vai deixar de fazer tudo porque o outro tem uma preferência diferente do que você. Uhum. Paulo não tá falando de preferência nem de gosto pessoal. Exatamente. Paulo tá falando daquilo que leva o irmão a tropeçar, a pecar. Pecar, né? Exatamente. E é interessante, ó, se torna pecado na vida da pessoa. Uhum. Se torna pecado. Não é que ela, eu acho que eu pequei. Ela, de fato, vai pecar. Eu tô falando isso porque às vezes alguns usam esses textos para justificar qualquer tipo de preferência dele. Uhum.
não pode... Vou usar um exemplo bem esdrúxulo para não usar um exemplo que pode ofender alguém, né? Não pode ter carpete na igreja porque eu não gosto. Ué. Não, me escandaliza. Não, escandalizar não é isso. A gente tem que entender bem o termo. Sim. Tá bom? Sim. Aqui é levar alguém a tropeçar, levar alguém a pecar. Então você não pode usar esse texto como justificativa para que as coisas sejam feitas sempre do jeito que você quer, ou que você aprendeu, com a sua tradição, ou algo do tipo. Paulo está chamando os dois grupos à maturidade. O primeiro grupo que tem a doutrina correta, mas que está desprezando os outros. E o segundo grupo que talvez está sendo legalista, julgando aqueles que estão fazendo algo diferente. Então Paulo parece estar sendo bem equilibrado no sentido de mostrar, não, tá certo, só existe um Deus mesmo, não teria nenhum problema, mas você também, por amor ao seu irmão, considerando o contexto dele, também deve ceder. E é interessante que esse ceder ele pode fazer sentido numa geração e na geração seguinte não fazer mais sentido só porque aquela cultura já não lida mais com aquele assunto. Ou até de um local para outro. Sim. Né? Tem lugares onde certas coisas são... Eu citei no começo do episódio a questão de um instrumento usado numa outra religião. Tem lugares que cristãos usam certos instrumentos que nós não usamos aqui. E não tô nem falando de bateria, essas coisas, né, que algumas igrejas preferem não usar. Tô falando de instrumentos como, por exemplo, um berimbau, um atabaque ou coisas do tipo. Cristãos usam ao redor do mundo, mas na nossa cultura isso é um problema para muita gente. Então, geralmente no Brasil a gente não usa. Então, às vezes muda nem de uma geração para outra, às vezes de um lugar para outro do mundo. É geracional a coisa, contextual, tem um monte de coisa. Cara, é que o podcast não tem imagem para você que tá ouvindo aí, mas a Carol tá assim, tá com câimbras no rosto. A Carol tá puxando o rosto na tela, assim. Gente, eu tenho tanta coisa pra falar, mas sabe. Mas você vai usar a sua sabedoria. Vou usar a minha humildade e eu quero ficar quietinha hoje. É por isso que você quis ler. Entendeu? O 8 e o 9, pra mim, resumem bem tudo, né? Não obtemos a aprovação de Deus pelo que comemos. Não perdemos nada se não comemos. E se comemos, não ganhamos nada, sabe? O que custa pra você não comer, sabe? É isso que o Paulo tá falando. O que custa de verdade pra você não comer? Contudo, tenham cuidado para que a sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçarem. Você tem fácil a ar aí nesse tropeçarem, Thiago? Tem. Qual versículo? 8? É o 9, finalzinho do 9. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Assim, se alguma coisa que a gente faz é muito simples, né? A gente que complica porque a gente quer manter o nosso espaço preservado. Se alguma coisa faz o meu irmão pecar, por que eu vou fazer o meu irmão pecar, sabe? O que é mais importante? Se pra mim tanto faz, é isso que o Paulo falou no 8, né? Se pra mim tanto faz, por que eu vou levar uma outra pessoa, imagem de Deus igual a mim, que faz parte do corpo de Cristo igual a mim, a pecar? A minha arrogância pode prejudicar alguém, sabe? Sim. Por que eu vou fazer isso, sabe? O Thiago tava falando na conversa com os jovens, e eu lembro de quando eu era jovem, que é essa indignação mesmo. Não, mas a gente tá certo, a gente, que absurdo. E jovem adora ser o certo da questão, né? Eu tô com um agora em casa, que tá difícil, viu? Mas assim, eu tenho razão e o mundo tá sempre errado. Eu tenho essa tendência naturalmente, assim. Mas quando a gente é jovem, a gente tem isso muito mais exaltado. Mas a pergunta é, qual é o problema de eu dar um passo atrás, sabe? Eu vou ser prejudicado de verdade por causa disso? Não, mas pra que eu vou arriscar de uma outra pessoa pecar? Ela não vai achar que vai pecar, eu já falei isso. Ela vai pecar, sabe? Cristo morreu por mim, mas também morreu pelo outro, sabe? Eu não tenho que me preocupar com isso também. É o argumento forte do versículo 11, isso que você acabou de citar. No versículo 11, Paulo fala assim: por causa do seu conhecimento superior, um irmão fraco pelo qual Cristo morreu acaba se perdendo. Que lástima, meu. Que lástima. O Paulo acho que ficou bem intenso escrevendo isso daí também, viu, Carol? Agora eu tô concordando com a sua tese. Sabe? É aquilo. Eu não concordo nem discordo, muito pelo contrário, sabe? Quando o pastor Thiago falou que a Carol tá em cólicas, né? O rosto, tô com cãibra. Porque, gente, é isso. Olha como esse texto, ele é didático, entende? Não sei.
E eu acho que expande um pouco mais ainda em relação a isso, de eu fazer o outro pecar. O verso 12, pra mim, ficou bem claro que quando eu faço isso, eu não tô só fazendo o outro pecar. Eu estou pecando também. Sim. O 12, ó, e quando vocês pecam contra outros irmãos, e é isso que nós estamos fazendo, pecando contra o outro irmão, né, fazendo com que ele peque, incentivando-os a fazer algo que eles consideram errado. Olha, não é algo que é intrinsecamente errado, é algo que eles consideram errado, e por eles considerarem errado, eles estão pecando. Se eles fizerem, você não, se fizer, não vai pecar. Longe dele, né? Assim, se você na sua casa faz isso e tem a consciência certinha, a doutrina certinha, você não tá pecando. Mas se você faz ele pecar porque ele tá vendo e se escandalizando com aquilo, pecam contra Cristo, pecam você junto. Eu pequei por causa disso, por fazer um negócio que não é pecado, eu pequei, sabe? É uma volta interessante ainda, mas é a questão. O outro é mais importante do que eu mesmo. E peca porque fere o conceito do amor. Você não está amando o seu irmão. Ao não amar o seu irmão, você está pecando. Mesmo não sendo a atitude em si pecaminosa em essência, mas a falta de amor, né, leva ao pecado. E Paulo conclui a ideia no versículo 13, de forma, para mim, magistral aqui, né? Portanto, se aquilo que eu como faz um irmão pecar, nunca mais comerei carne, pois não quero fazer meu irmão tropeçar. É radical, né? É Cristo falando, olha, se o seu olho te leva a pecar, arranca o olho. Exato. É basicamente um sistema de valores assim. O que é mais importante? O seu desejo, né? Aquilo que você quer para sua vida, ou o benefício do seu irmão? Paulo tá falando assim, se é pro meu irmão, né? Para que ele não tropece, para que ele não caia, eu aniquilo o meu desejo. E isso é difícil, né? É difícil. Isso é extremamente difícil. É difícil porque entra a questão do amor, né? Porque é o amar o outro em primeiro lugar, antes de mim mesmo. E isso é difícil, né? Porque quando a gente tá falando de um filho, quando a gente tá falando de um cônjuge, beleza. Mas quando eu tô falando daquele irmãozinho que eu só vejo no domingo lá na igreja, sabe? Eu entendo, às vezes, certos comportamentos, mas biblicamente a gente tá errado, gente, sabe? Então, o que a gente prefere, sabe? É ter razão ou ser feliz? Não, mas é exatamente isso, né? É a questão de que o cristianismo, ele parte do conceito básico revelado no Calvário. O que muitos vão chamar hoje de altruísmo, né? A negação de si mesmo em benefício do outro. Foi o que Cristo fez. Cristo, mesmo não tendo pecado, ele se entrega em sacrifício para o nosso benefício. E os cristãos são chamados a imitar o exemplo dele. Então, se eu sei que outra coisa vai trazer prejuízo, uma coisa que eu faço traz prejuízo a outra pessoa, mesmo sendo o meu direito, e a gente vive numa geração de direitos, né? De busca de direitos, mesmo sendo o meu direito fazer, eu abro mão, eu tenho essa abnegação de deixar aquilo que eu desejo e que seria meu direito para o benefício do próximo. E como que a gente faz para conduzir a nossa igreja local, principalmente você que é um líder de uma igreja, Thiago? Como é que você lida com esses assuntos? Eu vou também tentar trazer um exemplo bem esdrúxulo, porque cada um de nós consegue imaginar um exemplo que não seja esdrúxulo, mas a aplicação vai ser outra. Imagina que tem uma geração mais antiga na igreja, pessoas mais idosas, que acham que o único jeito de adorar a Deus é com o hino do cantor cristão. E aí a gente tem ao mesmo tempo, correndo em paralelo, uma geração nova de jovens que estão aí dentro do mundo, ouvindo estilos musicais, isso, aquilo, e falam, não, a gente quer aproveitar os mesmos estilos que a gente gosta de ouvir no dia a dia para adorar o nosso Senhor. Vamos compor músicas nesses estilos, e é adoração genuína, tá? Vou pensar que seja. Aí você coloca o estilo que for. Aí você tem que organizar um culto público no domingo, de manhã. Que músicas que você toca? Dado que você tem o jovem que talvez esteja desinteressado de ir lá por vários contextos, mas de repente é um jeito de você manter ele empolgado com a igreja local, e ao mesmo tempo você tem o idoso que torce o nariz porque uma nota saiu diferente do uníssono do hino, sabe? Como que você lida isso não só no domingo, dia a dia, assim, mas no trato ao longo prazo aí com a igreja? Ou o ideal é esperar que morra a geração inteira que reconhece que só o hino... Ué... Mas é não verdade. Sei. Ou vamos criar o culto dos jovens. E aí o idoso não pode ir, sabe? Tudo dá ruim. De algum jeito, tudo dá ruim.
Como é que a gente lida com isso na prática? É uma pergunta interessante porque eu vivi um pouco disso, né? Eu cresci... Você era o velho ou era o novo? Não, então, eu cresci numa igreja local. Eu era o novo, agora já sou o velho, né? Eu cresci numa igreja local... Você gosta da Ara, hein, Thiago? Que na minha infância só tinha o órgão, né? Sim, eu lembro disso. O piano, O né? piano, Ali né? e tal. Depois tinha um violão para acompanhar junto ali, mas era isso. E era hino do cantor cristão. Nós íamos com o cantor cristão para a igreja. Junto com a Bíblia, você levava o cantor cristão para a igreja. Não tinha aplicativos, né? Nem data show ainda na minha infância, né? Eu usava o retroprojetor, né? Retroprojetor, com as transparências. Tinha a pastinha de transparência, né? Talvez quem tá ouvindo nem sabe o que é isso, né? É. Flanelógrafo e tal. Nossa. Então eu vivi essa transição. Com a chegada de um novo pastor, que tinha uma visão a respeito disso, houve uma transição para uso de cânticos, outros instrumentos musicais. E isso se dá eu acho que foi feito de uma forma muito sábia, inclusive na época. Eu vejo muito Paulo falando disso, dessa sabedoria, não é uma questão de um grupo contra o outro, um tá certo, o outro tá errado, que os dois grupos têm que saber lidar com sabedoria. É errado, eu lembro que o pastor na época, ele ensinou várias vezes à igreja sobre isso, então foi uma construção, você não muda do dia pra noite. Sim. Você não chega e fala assim, não, agora é assim, mudou totalmente o louvor. Não, você vai rachar a igreja se você fizer isso, mas tem que ensinar Exato. teologia da adoração. Ensinar a doutrina correta, né? Trazendo pro Paulo aqui, ensinar as pessoas, olha, carne não tem problema. Exato. Olha. Ensina a doutrina, ensina quais são os perigos, quais são os problemas. E você começa uma mudança e você contempla nessa mudança não a ida para o outro espectro também do pêndulo, vamos colocar assim, né? Para o outro extremo. Não, você tem uma comunidade que você tem que ter equilíbrio. Então canta hinos, né, de pessoas que numa igreja tradicional, né, depende da igreja, claro, numa igreja tradicional, você continua cantando hinos, você continua cantando músicas que aquelas pessoas, mas você também insere outros louvores contemporâneos para uma nova geração também que está chegando. Então eu acho que isso faz parte da sabedoria, da dinâmica, que tem que ser feito com cuidado, com o tempo, com o ensino teológico, bíblico, não forçando por preferência, mas mostrando como isso se adequa na realidade da igreja. É algo que a liderança tem que construir com sabedoria e paciência, eu diria. Por um lado você ensina a sabedoria, por outro lado você ensina o amor. Exato. Exato. E eu acho que essa divisão, você até brincou no final, que muitos se propõem a fazer, não é adequada biblicamente falando, né? Então eu crio uma igreja para os jovens e uma igreja para os velhos. Não, nós somos o corpo de Cristo. Se a gente não sabe lidar com essas diferenças, nós devemos viver juntos em comunhão. Claro que pode ter programação específica para jovem, com temas dos jovens, é claro, mas você não pode criar duas igrejas. Você tem que saber viver em sabedoria nos relacionamentos e nas diferenças que não devem ser maiores do que aquilo que nos une, que é Cristo e seu Evangelho. É um capítulo fácil esse aí, né? Aliás, o assunto da liberdade cristã, né? Basicamente isso que a gente falou, ele volta no capítulo 9, volta no capítulo 10. Ele vai continuar desenvolvendo esse tema, né? Sim. Tá, mas calma, Carol. Não, eu sou. É porque, assim, pra mim, e eu tenho que agora usar toda a minha sabedoria, é um texto, assim, bem explicativo. Eu entendo que traz polêmica e tal, enfim. Mas, assim, esse é o tipo de episódio que eu finalizo a gravação e não vou ter que fazer anedotas contando depois. Corta isso, corta aquilo. Exato. O episódio vai ficar de 5 minutos no final. Teve um episódio recente aí que eu picotei bastante, mandei uns trechos pra Carol. E aí, Carol, tira aqui, põe ali. Pois ficou bom. Ficou assim. Comigo ele nunca faz isso, viu? Ó, bastidores aqui. Denúncia. Comigo ele nunca faz isso. Tudo que eu falo de besteira vai pro ar, viu? Imagina. É que eu acredito nas mesmas besteiras aí. Mas a gente falou sobre carne, mas óbvio, você pode colocar muitos assuntos e o princípio segue igual aqui, tá? E a gente tem que pensar no próximo. Ama o próximo como a ti mesmo, sabe? Volta lá pro versículo 1 e fala, você é super inteligente? Guarda pra você.
Pensa primeiro na pessoa que não é e como você pode ou não abençoar ou até atacar essa pessoa com essa sua super inteligência. E aí, cuide para que as pessoas não saiam machucadas. Olha, deixa eu só dar uma palavra sobre isso. Eu sei que a gente tá concluindo, mas eu falei, né? Eu lido muito com o meio teológico, seminaristas e tudo. E às vezes a gente percebe isso acontecendo. Aquilo que deveria ser uma bênção para as pessoas pode se tornar um problema. Às vezes o cara tá lá estudando e aprendendo de Deus e tudo isso deveria ser levado para edificação da igreja. Esse é o propósito, né? Uhum. Quando a pessoa tá estudando num seminário, estudando teologia, o objetivo é que isso redunde em edificação para a igreja dela. E às vezes a pessoa, por ter acesso a alguns conhecimentos, ela começa a se tornar crítico, ela começa a se tornar um problema em vez de uma ajuda. E o problema tá onde? Como a gente já falou, tá no conhecimento, tá na doutrina? Não, pelo contrário, isso transforma a vida de pessoas e ajuda muitas pessoas. Só que a forma como o coração reage a isso, se o coração é orgulhoso, em vez de trazer benefício, traz destruição. Isso é uma característica muito grande de jovens, né? Onde tudo é intenso, tudo é pra hoje. Às vezes só precisa de tempo e paciência e calma, sabe? Maturidade, né? E amor, né? Como o texto diz, e amor pelo outro. Amor pelo outro. Sim. Exatamente. Finalizamos? Acho que sim. Opa. Muito bem, então semana que vem a gente volta com 1 Coríntios 9. Tá perto do final já, não tá tão perto do final, mas a gente tá indo, né? Daqui a pouquinho, quando menos pensar aí, já acabou 1 Coríntios, a gente vai estar indo para um outro livro. Eu espero que vocês estão ouvindo aí, estejam empolgados, estejam, como a Carol tem dito bastante, né? Compartilhando com seus amiguinhos. É muito gostoso ver as estatísticas do Leitura Bíblica crescendo devagarzinho, é verdade, mas é um crescimento constante. Essa semana aí eu compartilhei uns gráficos aí com a Carol e é muito bonito ver que mês a mês chega um povo novo e principalmente o povo que se mantém fiel, né? A gente sabe que é um projeto de tiro muito longo, então era de se esperar que a gente perdesse as pessoas no caminho e aparentemente isso não está acontecendo. Isso pode ser também muito resultado da oração de vocês pelo projeto e por cada um de nós, pelo trabalho de vocês em divulgar isso, não para que isso fique famoso, mas para que a palavra de Deus seja espalhada. É uma forma de vocês saberem que vocês fazem parte desse projeto também. Não é só nós três que estudamos, sentamos aqui e falamos. Porque se você não pegar essa nossa fala e levar adiante, ela vai morrer aqui. Então leva para dentro do seu coração, leva para pessoas, para os diversos contextos possíveis aí e deixa Deus fazer a obra dele. É a nossa oração sempre, olha, leva Deus onde essa palavra precisa ser ouvida. E esse leva é pela mão muito mais de vocês do que pelo algoritmo ou pelo que for, sabe? Vocês fazem parte desse projeto junto com a gente em disseminar a palavra de Deus. A gente só tá colocando na mão de vocês uma ferramenta aí, então aproveitem com sabedoria também e para edificação pessoal. Eu realmente agradeço cada um de vocês que manda isso aí num grupo de família, no grupo da igreja. Ouve isso daqui. Se alguém quiser pegar, a gente nunca fala, né? Mas se alguém quiser pegar um trechinho e fazer um corte, desde que não tire a gente do contexto, tá? Por favor. Fazer um corte, publicar na sua rede, marcar lá o @Clube Ictus no Instagram. A gente vai adorar que esse projeto se dissemine dessa forma e Deus vai levar onde ele precisa levar. E a gente pode sim fazer parte desse projeto também. Lembrando vocês que vocês podem sim fazer parte financeiramente desse projeto, mas principalmente vocês podem e devem fazer parte desse projeto em orações. Coloca o nosso nome diante do altar do Senhor toda vez que vocês ouvirem um episódio, tá? E é isso. Obrigado a todos. Semana que vem estamos de volta. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela paciência, audiência de vocês. É incrível realmente poder conversar aqui. E ore por nós, por favor. Ore mesmo por nós. Mas é isso. A gente se ouve no próximo episódio. Até mais. Valeu, pessoal. Nos vemos ou nos ouvimos em 1 Coríntios capítulo 9 juntos. Muito bom estar com vocês. Espero realmente que todo esse conhecimento que está sendo conversado aqui chegue à sua mente, alcance seu coração e redunde no amor ao próximo aí, como nós vimos hoje. Deus te abençoe.